quando a gente fala de personas e de segmentação de público, muita gente tem dificuldade de entender quais são as táticas e as técnicas para segmentar público e para achar o teu cliente online. Tem tantas formas da gente se comunicar com o cliente e desenvolver conteúdo para ele que às vezes a gente se pede em como fazer isso. A Sara teve no inbound.com, que é o evento da HubSpot, que reúne a nata mundial de inbound marketing, e trouxe várias informações fresquinhas, coisas que ela já vinha testando na Zimmermann Pro, que é a agência dela, e coisas novas que ela começou a testar agora, e ela vai falar um pouco sobre isso, como desenvolver estratégias para a segmentação de público. Sara Zimmermann, o palco é seu. Boa tarde a todos. Vamos entender aqui. Boa tarde a todos. Bom, muita gente aqui não me conhece, então eu gostaria de começar com uma apresentação minha, ok? Mas vamos lembrar, então, que a gente vai falar sobre segmentação. Vamos lá, gente. Muita gente usa ferramentas, muita gente parte direto para o desenvolvimento de conteúdo, muita gente vai pelo achismo, ou pelo que eu acho que o meu cliente gostaria de dizer, ou gostaria de ouvir, gostaria de encontrar. E aqui a gente vai falar não de ferramentas, mas sim de estratégias para segmentar, partir para as pessoas e daí, finalmente, bolar uma estratégia bem legal de marketing de conteúdo. Espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu tenho 10 anos de experiência, planejamento estratégico, marketing, comunicação, mídia digital, vendas e gestão de projetos, trabalhando na Zimmermann Pro. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de com quem você fala, ou seja, qual é o seu público, como você segmenta esse público, personas. Eu vi algumas pessoas falando sobre personas aqui, desde ontem, e a gente vai trabalhar um pouquinho, eu, inclusive, criei uma persona especialmente para esse evento, e finalizar, assim, com as estratégias de conteúdo segmentadas. Eu gostaria de começar com essa frase que eu acho super interessante. Eu respeito muito o trabalho de Jack Welch e eu acho que vale para diversas iniciativas de marketing. Vou ler aqui com vocês. Nós temos duas fontes de vantagem competitiva. A capacidade de aprender mais sobre os nossos clientes, mais rápido do que os nossos concorrentes, e transformar esse conhecimento em ações. Então, é isso que a gente vai fazer nessa palestra. Vamos lá. Eu peguei essa imagem da Resultados Digitais, que é bem interessante, né? Como é que acontecia o contato com o vendedor antes da internet e pós-internet. E a pergunta para mim é, quando que a gente tem que conhecer o nosso público? Em qual etapa a gente tem que conhecer o nosso público? Alguém tem uma ideia? Alguém gostaria de me responder? Oi? No momento que eu estou desenvolvendo, lá atrás, ou seja, eu estou falando aqui, nesse mundo antes de qualquer estratégia que a gente já tenha discutido sobre inbound aqui no momento, ok? Então, vamos lá. Obrigada. Ok. Vamos fazer uma breve revisão aqui de CRM, ok? Eu trouxe uma... CRM é o seguinte, a gente vai trabalhar capturando os dados dos nossos clientes, ok? Eu acho que CRM é uma base bem interessante para a gente começar falando sobre segmentação. Então, a gente vai buscar dados sobre nossos clientes, trabalhar nisso, existem diversos softwares para isso, eu não estou citando nenhum software aqui. Tem gente que usa o CRM na planilha de Excel, que não tem problema nenhum. O problema é não ter nenhum CRM, que é o nosso maior problema quando a gente vai trabalhar com segmentação e conhecer o nosso público-alvo. Bom, eu gosto bastante de trabalhar o IDIP, que é do Peppers & Rogers, que é identificar, diferenciar, interagir e personalizar. Ou seja, finalizando, a gente tem que estabelecer os critérios para classificar e diferenciar esses clientes. Para isso, a gente tem que conhecer os clientes. Ok? E é bem interessante não só conhecê-los, não só entender o que eles valorizam com as suas necessidades, mas também verificar quais são os seus clientes ativos e aqueles não ativos. Aqueles que reagem a algum conteúdo seu. Porque, e aquela questão, poxa, mas eu tenho 10 mil fãs na minha página do Facebook. Muito legal. Se você sugerir para eles, se você ofertar para eles um e-book, se você ofertar para eles algo, não estou falando nenhuma venda aqui, ok? Mas quantos que vão reagir? 2% desses 10 mil fãs?
5% desses 10 mil fãs, eu gosto bastante de estudar quantos clientes da sua carteira realmente são reativos. Algumas das pessoas que te seguem realmente vão atrás do que você vai oferecer, que essa é a sua intenção quando você trabalha para conseguir todos esses seus clientes. Então, vamos lá. Agora a gente vai trabalhar para atrair, vender e ganhar. Com quem você fala. Vocês conhecem o público de vocês? Quem aqui conhece? Pode levantar a mão, por favor? Quem está em dúvida se conhece, pode levantar a mão? Ok. Então, todo o resto eu entendo que não conhece, acha que não conhece. Ok, eu vi umas mãos assim aqui. Ok, então vamos lá. Opa, desculpa, gente. Então, vamos lá. Como é que a gente vai identificar quais são os nossos clientes? A gente tem que estabelecer alguns critérios para visualizar quais são. A gente tem que pensar quais pessoas, dentro dos nossos contatos ou contatos em potenciais, que nós vamos escolher para serem nossos clientes. Quais dessas pessoas realmente vão ser as pessoas reativas? Quais vão ser aquelas que vão buscar informação e vão me ter como fonte, vão me ter como uma fonte de conteúdo relevante para quando eu quiser fazer uma venda, a venda aconteça. E, bom, quais as características de tudo que eu vou oferecer para verificar e revelar as necessidades do cliente? Eu estou brigando aqui. Vamos lá. Se o consumidor tem o poder, porque, gente, alguém que discorda que o consumidor tem o poder? Se o consumidor tem o poder, a gente tem que saber quem é esse consumidor. A gente sabe que o consumidor tem o poder. Quem é o meu público? Menos de 50% aqui levantou a mão, falando que conhecia o público. Então, vamos lá. O consumidor tem o poder, é ele que vai escolher se você vai fazer mais sucesso que o seu concorrente e você não sabe quem ele é. Então, vamos lá. A gente tem que descobrir quem é, a gente tem que descobrir o que ele deseja, quais são as suas necessidades, entender as suas mudanças ao longo do tempo, porque muita gente entende num certo momento, mas não acompanha as mudanças desse consumidor ao longo de alguns anos, ou até ao longo de alguns meses, quando a gente lida com as gerações mais jovens. Tudo bem? E daí a gente oferece soluções, claro, conteúdo relevante para eles. Lembrando que, a todo momento aqui, quando eu falar de clientes, eu estou falando tanto de atuais, mas também de potenciais, ok? Ambos são importantes. Sabendo qual cliente você quer, você encontra eles dentro dos seus clientes atuais e busca os novos clientes com as características que você determinou. O nosso sonho, quando a gente chega num projeto, num cliente, para desenvolver o marketing de conteúdo, a gente fala assim, legal, eu quero entender o seu público, você tem um CRM? Quantos aqui já passaram pela situação de não tenho CRM? Eu achei que mais gente ia levantar a mão. Infelizmente, muita gente não tem CRM. E, mais uma vez, não estou falando nem de um software de CRM, eu estou falando de informações básicas sobre os clientes. Quando a gente chega no cliente, o cliente fala assim, olha, nos últimos 5 anos, eu tenho uma lista de 8 mil e-mails, mas eu não posso te dizer quantos compraram no último ano, qual é o nome de cada um desses clientes, nem o nome. Qual a região? Então, a gente parte para a realidade. Para identificar o nosso público, a gente vai, através de pesquisas e interações, tanto com a empresa quanto com o público dessa empresa, pesquisar em redes sociais, fóruns e grupos gerais. Claro, o site da empresa. Então, eu estou aqui falando do site, do blog, dos e-mails enviados, todos os analytics e todas as partes estratégicas mais técnicas que a gente viu até agora. O comportamento online e offline desse cliente é bem interessante, porque, às vezes, o cliente não tem uma estratégia online bem estabelecida, ou ele não usou e abusou ainda de estratégias online. Então, a gente tem que buscar informações offline, para daí desenvolver a estratégia online do cliente. Isso acontece muito comigo, imagino que aconteça com alguns de vocês. Bom, temos que verificar o comportamento de compra desses clientes, como é que funciona o relacionamento deles com a empresa e entre eles, oferecer experiências, trabalhar bastante com benchmark, ERP, Big Data, mas, assim, focando em pesquisas de todas as formas, tanto dos dados ou até, literalmente, fazer uma pesquisa. Você pode, literalmente, criar uma pesquisa para os clientes finais daquele cliente.
Por que não entrar em contato com eles? Por que não oferecer alguma coisa? De repente, esse é o momento de você oferecer um e-book e pedir os dados. Vamos começar a construir o CRM, vou começar a entender de onde esse cliente é. Então, vamos lá. Como segmentar o público? Eu identifiquei o público. Tudo bem até aqui? Vou segmentar. Vocês se preocupam em segmentar o seu público? Porque a minha grande preocupação quando eu chego num cliente é, eu acho. A gente faz assim há 10 anos. A gente faz assim há 5 anos. Ou, como eu já ouvi, a gente faz assim há 40 anos. Então, gente, sorte, achismo, por favor, não é esse o caminho que a gente vai seguir. Em uma base de contatos, existem leads com perfis muito diferentes. Isso é óbvio. Eu vi algumas cabeças assim. A questão é que não me parece que é tão óbvio. Quando eu volto para a pergunta de quantos aqui trabalham segmentando os seus clientes? Talvez não seja tão óbvio. Talvez seja óbvio e a gente não trabalhe com isso. Mas não trabalhe com essa estratégia. Mas, gente, sim, se você segmentar o seu público, você vai trabalhar esse lead, educar esse lead e trazer muita relevância para ele. Exemplos de quais dados você deve buscar para trabalhar a segmentação. Região geográfica, gênero, idade, interesses, comportamento em geral, desde comportamento de compra até o que ele pesquisa na internet. E sim, eu posso utilizar ferramentas pagas gratuitas para fazer isso, ok? Como eu disse, meu objetivo aqui não era apresentar as ferramentas, era falar de segmentação. Bom, o próprio mercado, onde meu cliente está estabelecido, como é que ele se segmenta, se existe algum tipo de segmentação ali ou não, como é que os concorrentes fazem. Histórico de compra dos clientes, histórico de interações do cliente com a empresa, claro, entrar total em analytics, preocupações dos clientes, necessidade. Vamos além, não vamos só pegar o nome, a idade e a região. Qual que é a preocupação dele? O que ele precisa? Porque, eu não sei vocês, mas eu quero oferecer a solução. E eu quero, de repente, perceber que o que ele precisa não é o que eu ofereço. A ponto até de eu rever a minha estratégia. Por que não? Ok? Eu trabalho muito com essa proposta de diferenciação. Então, uma vez que eu segmento os meus clientes, eu sempre tenho em vista, assim, eu tenho que estabelecer, até antes da segmentação, quais são os clientes que vão me trazer maior valor, quais os clientes que têm grande potencial. Então, eu estou falando de clientes atuais, clientes potenciais, e finalizando com os clientes que eu tenho que, literalmente, deixar eles irem embora com a maré. Ok? Opa, a gente não se deu bem. Diferenciação. Vamos realmente qualificar um prospect, vamos identificar qual o valor agregado e, novamente, quais as necessidades desse cliente, e vamos trabalhar muito, gente, muita pesquisa para a gente realmente ter assertividade dos nossos resultados e ter um super potencial de crescimento aí. Eu citei praticamente tudo isso daqui quando eu sugeri formas de como identificar o nosso cliente, certo? Eu retomo esses pontos aqui e falo, vocês segmentaram? Pois, exatamente aqui, com essas mesmas estratégias, você pode buscar informações para segmentar, não apenas identificar o seu cliente, mas segmentá-lo. Como você já identificou o seu cliente, eu não resisti, é claro, a incluir minha oferta aqui. Eu já identifiquei quais são os meus clientes. Eu vou começar a trabalhar com ofertas para ele. A grande estratégia aqui do momento, a gente pode oferecer. O que eu vou oferecer? Um e-book? Um webinar? Algum curso? O que eu vou oferecer para ele? Porque se eu já sei que esse é meu público e eu só preciso de mais informação para segmentar, eu ofereço algo e, em torno, ele me traz as informações que eu preciso. Ok? Num cadastro, por exemplo. E de olho, né? De novo, vamos ficar super de olho no CRM, que é o grande diferencial quando a gente encontra um CRM pelo nosso caminho bem desenvolvido. Tudo bem até aqui? Bom, em marketing digital, depois da segmentação, a gente parte para as personas. Alguém aqui já criou uma persona? Muito legal. Vamos lá. Gente, persona não é uma descrição de público-alvo.
Ok? Vamos lá. A persona é uma personagem, um avatar, eu já ouvi até outros nomes, mas resolvi deixar nesses dois. Criado para que eu compreenda melhor o meu cliente. Ok? É o meu comprador ideal, ou os meus compradores ideais, porque eu posso criar mais de uma persona. Ok? Proposta base, que eu até vou expandir um pouquinho melhor aqui, né? Cria um nome, idade, profissão, escreva o dia a dia dela, uma história, se for necessário. Ok? E, de novo, para criar uma persona, muita gente cria persona falando assim, eu conheço meu cliente, eu vou sentar aqui na frente do gerador de personas, ou eu vou fazer na mão, é porque existem ferramentas gratuitas, vou fazer na mão a minha persona e com tudo que eu acho. Então, de novo, pessoal, dados, pesquisa, ok? Analíticas, com ferramentas ou não, e em campo. Sugestões de dados da sua persona. Nome, idade, trabalho, área de atuação da empresa, é muito legal. Muita gente fala assim, ele é analista de finanças. Legal. Qual área? Qual segmento? Essa é uma informação bem interessante. Informações pessoais, e uma vez que você trabalha as informações pessoais, fica mais fácil você trabalhar nos hábitos diários, nos hábitos de compra da sua persona. Ok? No comportamento em geral, informações que essa persona busca. Porque eu estou falando aqui de marketing de conteúdo. Eu quero saber o que ela busca na internet. Quais são os objetivos, os desafios, as necessidades e problemas. Então, de novo, se você já tiver facilidade, você até pode pular essa etapa, mas é bem legal essa sugestão de cria uma história detalhada da persona, tá? Não cria a sua, não, é da persona. Para que você consiga trabalhar numa persona bem legal. E atenção aos detalhes. Existe um número mínimo ou máximo de personas? Eu já trabalhei com colegas que desenvolveram uma persona por cliente e chegaram a desenvolver 13 personas, o que eu até achei um pouquinho exagerado, dado o segmento e o serviço oferecido. Eu costumo trabalhar com no máximo 5, mas isso é a minha experiência até hoje. Isso pode mudar, dependendo de um cliente futuro, ok? A minha maior preocupação aqui é, existe um número mínimo ou máximo? Espera aí. Para mim, o importante é que você se preocupe em criar uma estratégia bem legal para cada uma delas. Ok? Não adianta você criar 15 personas, mas criar uma estratégia para as 15 personas. Não, não, não. Cada persona é um consumidor perfeito. É aquela pessoa, aquela persona, né? Aquele avatar, aquela personagem que você criou para realmente comprar o seu produto, ler o seu conteúdo e tomar alguma ação em cima disso. Então, é uma estratégia para cada persona. E eu criei a persona para o nosso evento. Lisandra, curiosa. Eu não sei se alguém aqui recebe, está cadastrado nos e-mails da Raw Content ou da Resultados Digitais. Eu recebi ontem o e-mail deles falando sobre esse gerador de personas. Então, realmente, a fonte aqui, né, o geradordepersonas.com.br. Então, eu criei a Lisandra, curiosa, ela é desenvolvedora de conteúdo, ela tem 31 anos, e a empresa é o melhor conteúdo de todos os tempos. Eu estava com a musiquinha na cabeça. Eu, literalmente, cliquei aqui, né, para baixar o PDF, e essas foram as informações básicas que eu pude utilizar no meu criador de persona. Reparem que eu sugeri outros campos de informação, ok? Mas isso aqui é um exemplo de, existem sim ferramentas para ajudar vocês a, literalmente, pôr uma cara para a persona que eu estou criando. Eu estou colocando aqui a idade, eu estou falando gênero, eu coloquei ensino superior. Eu falei o que ela faz. Ela lê conteúdos em geral, eu não escolhi nenhuma mídia, sobre as áreas em que atua, mas ela é viciada em redes sociais. Qual que é o objetivo? O objetivo da palestra, né, persona, meu público aqui, que eu estava buscando. O desafio dela é fazer a segmentação, e como a minha empresa pode ajudá-la? Trabalhando a segmentação. Ok? Um exemplo sobre como você cria persona. A verdade é que tudo isso foi trabalhado nos passos anteriores, ok? Alguma dúvida? Vamos lá, então. A gente identificou, a gente segmentou e a gente criou as nossas personas. Como é que a gente trabalha com a estratégia agora? Eu gosto de trabalhar com objetivos seguindo a técnica de SMART, ok? Específico, mensurável, alcançável e relevante.
sempre com prazo definido, mas cada um aqui trabalha o seu objetivo. E daí, uma vez estabelecido o objetivo, eu estabeleci o objetivo para cada um daqueles clientes, que eu vou apresentar para vocês. As estratégias. Então, vamos lá. Você já sabe o que você quer dizer para o mundo? A maioria aqui deve saber. A maioria aqui está numa conferência de marketing de conteúdo, tem temas que gostaria de trabalhar com seus clientes. Agora, depois que a gente falou sobre identificação, segmentação, você já sabe para quem dizer? E com toda essa pesquisa, você muito provavelmente chegou à conclusão, você sabe se o mundo quer escutar o que você tem para dizer? Porque muitas vezes é aqui que a gente descobre que não é por aí. Eu tenho que mudar a minha estratégia. Você precisa revisar o processo pronto, o processo todo? Você está preparado para revisar o processo todo? Ok? Isso é muito importante. Estratégias, sim. A maioria das estratégias vão girar em torno de empatia com a marca. A gente tem que trabalhar isso, a gente tem que trabalhar. Eu preciso atrair o meu cliente, eu preciso fazer com que ele fique fidelizado, criar um relacionamento com ele e trabalhar com relevância, relevância, relevância. Ok? Exemplos de estratégia. Uma vez que eu tenho o meu público segmentado, fica muito mais fácil escolher quais palavras-chave para aquele público. Fica muito mais fácil entender aquele público e buscar isso. Buscar essas informações com todas as ferramentas, por exemplo, que o companheiro da palestra anterior falou. Eu posso definir qual é o conteúdo, porque às vezes eu vou revisar o conteúdo que eu sugeri inicialmente. Eu posso definir a linguagem, definir as minhas personas. Eu sei que tipo de linguagem cada persona quer. Tudo bem? Eu tive um exemplo hoje, por exemplo, de uma pessoa que trabalha comigo, que recebeu um e-mail sobre uma candidatura. E a resposta do e-mail foi tão pessoal e tão jovem, e ela é jovem. Eu falei, esse pessoal criou uma persona bem interessante e sabe usar a linguagem de um retorno de um processo seletivo muito legal, específica, super bem posicionada para o público dela. A linguagem que ela recebeu no e-mail dela de feedback, de participação no processo seletivo, seria muito diferente da linguagem que, por exemplo, eu receberia participando do processo seletivo. Provavelmente eu não receberia coraçãozinho, sorrisinho, como ela recebeu no e-mail e me mostrou. Definir a periodicidade. E daí, gente, eu deixei em aberto aqui as ferramentas, né, onde você vai colocar o seu conteúdo. Então, site, blog. Utilizar sim também, porque o conteúdo, as palavras-chave, tudo isso é tão importante também em links patrocinados, redes sociais. Não estou nem entrando aqui quais tipos de conteúdo, só estou falando de vídeo, textos, imagens e por aí vai. Você está pronto para atrair os leads, porque você sabe quem você quer, dentre os seus clientes atuais e os seus clientes potenciais. Você tem que usar a estratégia de se tornar fonte de informação, evangelizar os seus clientes, encaminhar todos os clientes para a jornada de compra, e daí trabalhar com ações de relacionamento e ofertar soluções. Na pesquisa, a gente não verificou necessidades o tempo todo? Está na hora da gente oferecer as soluções. A segmentação não é só para trabalhar o que eu quero oferecer para o meu cliente. É qual a necessidade dele. E daí você pode oferecer muito mais e ter surpresas muito agradáveis. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham esclarecido as suas dúvidas em relação à segmentação, né, como realmente trabalhar a identificação do seu público, a segmentação, realmente criar a sua persona, para daí sim partir para a estratégia. O caminho contrário, às vezes, é um pouquinho mais doloroso. Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta sobre, a partir do momento que você faz a criação da persona e inicia o seu processo, muitas vezes no processo da criação da persona, você lida com coisas subjetivas e que acabam sendo buscadas no senso comum. Então existe o senso comum de que um homem de 55 anos tem tendências a ter diabetes, ou ficar careca, ou coisas assim. E isso acaba definindo essa persona e, consequentemente, a comunicação. E a gente sabe que, muitas vezes, os dados posteriores podem mostrar que não era bem essa persona, não se enquadrava perfeitamente no seu público. Você teve conhecimento, em algum momento, de ter que revisar a persona depois do processo? Quer dizer, a persona que você criou não se comunicou tão bem, ou não foi o drive correto? Os meus projetos geralmente são a longo prazo, Thiago. E eu devo dizer assim, que não só em personas, mas em diversas iniciativas, muitas vezes
É uma vez que a gente coloca em prática, monitorando constantemente, a gente realmente verifica que tem alguma coisa errada e realmente revisa. Então, sim, já aconteceu. Principalmente na indústria B2B. A gente teve algumas surpresas ali bem interessantes. Obrigada. A gente volta para o achismo, né? Que foi uma questão que eu bati bastante aqui. Eu bati bastante. Bati em 2 slides, mas espero que eu tenha deixado claro que, poxa, gente, achismo, a gente é muito mais profissional do que isso. Vamos buscar informações. Vamos buscar todas as informações. E vamos verificar a fonte dessas informações. Todo o conteúdo que está na internet, a gente tem que confirmar se aquilo lá é realidade ou não. Trabalhar bastante no achismo, e sim, a gente pode errar. Principalmente se a gente entrar num segmento onde a gente não tem informações. E daí, realmente, a gente vai para uma pesquisa de macroambiente, internet, né, usando bastante pesquisa online, falando com especialistas, e ainda assim a gente erra. Então, sim, pode super acontecer. Mas vamos sempre trabalhar naquela questão, dados, vamos verificar os dados, vamos sempre usar análise, vamos ser bem sério nisso. A parte que é bacana é você supor alguma coisa da persona e depois ir validar isso, por exemplo, nas redes sociais. Se eu tenho esse volume de pessoas com essas características e tal, né? Exatamente. Assim como em vários projetos, às vezes, ao desenvolver uma persona, você tem que estabelecer premissas. Olha, eu estou estabelecendo essa premissa, considerando que tal mudança não vai acontecer no país, considerando que tal mudança não vai acontecer. Por exemplo, a gente descobriu a questão que é possivelmente a Zika, ou o Zika, desculpa, transmitido pelo mosquito da dengue, está causando a microencefalia nas crianças, nascimentos. Poxa, isso mudou completamente. Muita gente que produzia conteúdo para mães, futuras mães. Houve uma mudança muito drástica e fora do controle. A gente revê a estratégia totalmente. Ok? Mais alguma pergunta? Eu queria saber se você consegue manter a persona nos projetos até o momento do relacionamento. Porque eu percebo que ele é persona quando entra, e depois que ele está dentro, ele vira número. Então, às vezes, eu faço um esforço muito grande para trazer uma pessoa, e ela é mal atendida, maltratada e tratada como número. Porque ela já pagou, e agora ela não importa mais. Isso interfere muito no meu trabalho, porque aquela pessoa, às vezes, volta para mim de alguma forma. Ela volta para mim como marca, porque eu estou ali representando a marca, ou ela volta para mim porque ela realmente se relaciona comigo e, às vezes, vai me procurar nos meus canais pessoais. Então, lá ela virou número. Isso eu acho muito ruim do mercado como um todo. Vamos vender, vamos vender, vamos vender, e na hora de atender, atende mal. Na hora de se relacionar, relaciona mal. É aquele estereótipo do marido que depois se casou, está nem aí. Entendeu? Não sei como fazer isso ter uma continuidade, ou a esposa que não está nem aí fica louca dentro de casa, assim, entendeu? Então, não sei. Para de usar a maquiagem 24 horas. Qual é o seu nome? É Ariana. Ariana? Uhum. Excelente pergunta, Ariana. A verdade é que todo projeto, inclusive um projeto de segmentação, de desenvolvimento de personas, precisa ser revisado constantemente para ele não sair da pauta e da cabeça de todo mundo. Eu falei aqui sobre segmentação. Em todos esses clientes, a gente também trabalha, por exemplo, no endomarketing, para sempre trabalhar. Olha, gente, esse é o nosso cliente ideal. E essas são as necessidades desse meu cliente ideal. É isso que ele busca, são essas dificuldades dela. E a gente vai atender isso, porque eu defini ele como meu cliente potencial, eu quero dar o meu melhor para atender. Ele vai para o call center. É importante que a empresa inteira esteja, como qualquer boa estratégia que realmente traga resultados para a empresa, é importante que a empresa inteira esteja alinhada. Isso parte, então, do departamento de marketing, pesquisa, desenvolveu isso, junto com o departamento de vendas, que todos sejam envolvidos. Porque às vezes vai para o call center, eles estão preparados, mas e se cai no financeiro? Então, a verdade é, sim, a gente pode revisar, como o Thiago comentou, mas a gente tem que constantemente trabalhar a comunicação interna, nesse caso, para que todos estejam alinhados, para a gente esperar atender todas as expectativas do cliente, uma vez que a gente quer atender, porque a gente definiu essa persona como nosso cliente potencial. Ok? Ok? Então, gente, muito obrigada. Eu fico à disposição para outras dúvidas.